Você conhece as principais doutrinas econômicas que existem no capitalismo? Mercantilismo, liberalismo, keynesianismo e neoliberalismo. É sobre isso que nós vamos falar agora. Fala galera, Tio Toby na área. Se você gostou do vídeo Fases do Capitalismo, se liga que esse aqui é um vídeo complementar, então fica ligado. Seguindo a ordem cronológica das doutrinas, vamos começar com o mercantilismo. Essa doutrina econômica vigorou durante a Idade Moderna na Europa, período em que o poder era exercido pelas monarquias absolutistas, que foram as grandes responsáveis pela expansão marítimo-comercial. O mercantilismo foi a doutrina econômica do capitalismo comercial. No mercantilismo, o Estado é o responsável por organizar a economia. Na realidade, o Estado interfere em praticamente todas as decisões econômicas do país, sendo essa a sua principal característica. Por isso, o mercantilismo também é conhecido como capitalismo de Estado. Só lembrando que quando eu falo Estado, estou me referindo às monarquias, pois durante o mercantilismo o Estado era representado pelo rei, ou como diria o rei Sol Luís XIV da França, o Estado sou eu. Mas afinal, quais são as principais características do mercantilismo? A primeira e principal característica eu acabei de dizer, é a interferência direta do Estado na economia. Anota isso aí, hein? Já a segunda característica é o colonialismo, ou seja, a formação de colônias a qual os europeus pudessem explorar. A terceira característica é o metalismo, que é a busca por metais preciosos, no caso, ouro e prata. A quarta característica é a balança comercial favorável. Isso significa que os países europeus estavam sempre tentando acumular capital com o comércio, mas para isso funcionar, era necessário vender o máximo possível de produtos por preços muito altos e comprar o mínimo possível por preços sempre muito baixos. Mas essa situação só foi possível graças à quinta característica, o Pacto Colonial, que significa que as colônias só podiam fazer comércio com suas respectivas metrópoles, das quais compravam produtos sempre muito caros e vendiam seus produtos sempre por preços muito baixos. O Pacto Colonial permitia o enriquecimento das metrópoles, enquanto empobrecia e condenava as colônias ao atraso econômico e tecnológico, uma vez que as colônias eram proibidas de desenvolverem suas próprias manufaturas. A sexta e última característica é a mais triste de todas. Estou falando da escravidão. Os povos nativos das colônias foram amplamente escravizados, principalmente os negros africanos, que foram trazidos para o continente americano e literalmente trabalharam até a morte para o enriquecimento dos países europeus. E aí, conseguiu entender o que é mercantilismo e quais são suas principais características? Então, conselho do Tio Toby, anota tudo aí no seu caderno. Então, vamos para a próxima doutrina, o liberalismo, também conhecido como liberalismo clássico. Essa doutrina econômica também nasceu na Europa, só que agora no século XVIII. Essa é a doutrina que marca a fase do capitalismo industrial. A doutrina econômica do liberalismo era defendida pelo movimento iluminista, movimento que criticava as monarquias absolutistas e pregava uma maior liberdade para os cidadãos, assim como a liberdade econômica. Essa doutrina tem como principal teórico o filósofo e economista escocês Adam Smith, autor do livro A Riqueza das Nações. Sendo assim, as características do liberalismo clássico vêm principalmente da obra de Adam Smith. Agora, você sabe qual é a principal característica do liberalismo? Bem, se essa for a pergunta da sua prova, olha aí, é muito fácil. Lembre-se, o liberalismo prega a liberdade na economia. E para os liberais, liberdade significa ausência do Estado, ou seja, a principal característica do liberalismo é a não interferência do Estado na economia. Ué, Tio Toby, mas se o Estado não vai organizar a economia, quem vai fazer isso? Segundo Adam Smith, a economia não precisa de um tutor, uma vez que ela é regida por uma lei natural, a mão invisível do mercado. Que isso, Tio Toby? Adam Smith era espírita? Que história é essa de mão invisível do mercado? A economia deve ser organizada por um fantasma? Nada disso. Mão invisível do mercado significa que a economia vai se autogerir através da lei da oferta e da procura. Ou seja, quanto maior for a oferta de um determinado produto, menor será o seu preço. No entanto, quando a procura por um produto for maior do que a sua disponibilidade, o preço desse produto vai aumentar.
Só isso. Então, recapitulando, a principal característica do liberalismo é a não interferência do Estado na economia, que se autorregulamenta através da lei da oferta e da procura. Só isso. Entendeu? Aí você deve estar pensando: se o Estado não vai interferir na economia, para que ele serve então? Para os defensores do liberalismo, o Estado deve se preocupar apenas em garantir o livre mercado e a livre concorrência, deixando que as empresas privadas prevaleçam na economia. Segundo os liberais, o livre mercado e a livre concorrência geram uma grande disputa entre as empresas que, para terem sucesso no mercado, vão vender seus produtos com qualidades cada vez melhores e preços sempre mais baixos. Com os preços mais baixos, o consumo vai aumentar, e isso vai gerar uma maior demanda para a contratação de trabalhadores, reduzindo assim o desemprego. A doutrina do liberalismo teve grande sucesso e perdurou até a grande crise econômica de 1929. Essa crise deu início a um período que ficou conhecido como a Grande Depressão. Essa crise foi causada, entre outros fatores, por uma superprodução das empresas, que levou a uma baixa vertiginosa dos preços e, consequentemente, à falência de milhares de empresas. A partir daí, muitas pessoas vão associar a essa produção descontrolada ao fato da economia estar totalmente livre, ou seja, sem nenhum controle do Estado, e vão acusar o liberalismo de ser o grande culpado pela crise. E foi por isso que o liberalismo foi substituído pelo keynesianismo. A doutrina econômica keynesiana tem esse nome pois foi proposta por um economista inglês chamado John Maynard Keynes. Sem dúvida, Keynes foi um dos homens mais influentes do século XX, pois foram suas ideias que foram adotadas por muitos governos ao redor do mundo com o intuito de livrar os países do período da Grande Depressão. Só para você ter uma noção da influência do Keynes, ele foi o responsável pela criação do New Deal, ou Novo Acordo, que o ex-presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, adotou para tirar o país da crise econômica que teve início lá em 1929. As principais ideias de Keynes foram reunidas no livro A Teoria Geral do Emprego, dos Juros e da Moeda. Esse livro tornou-se uma espécie de manual anticrise. Mas na prática, em que consiste a teoria keynesiana? Para Keynes, o Estado deve sim intervir na economia com o intuito de garantir o welfare state, ou estado de bem-estar social. Isso significa que, para os defensores do keynesianismo, o Estado é quem deve garantir os direitos dos cidadãos, como saúde, educação, alimentação, entre muitos outros benefícios. Para Keynes, em caso de crise econômica como foi a de 1929 ou a de 2008, o Estado tem o dever de garantir o emprego dos trabalhadores, realizando, por exemplo, grandes obras públicas, como estradas, barragens, portos. Ou seja, o Estado deve gastar com infraestrutura. Mas, tio Toby, por que obras públicas ajudam na geração de empregos? As obras públicas, como as que eu citei, têm longa duração e precisam de muitos trabalhadores. Então, o Estado contrata pessoas que estão desempregadas, que passam a ter um salário e voltam a poder consumir. Outra forma de promover a geração de empregos é estimular o consumo da população. Isso deve ser feito concedendo empréstimos a juros muito baixos às pessoas e reduzindo impostos das empresas para que os preços dos produtos fiquem mais baixos. Com o dinheiro dos empréstimos e os preços dos produtos mais baixos, as pessoas vão comprar mais produtos. Com mais pessoas comprando, é necessário contratar mais trabalhadores para fabricar os produtos ou atender os consumidores nas lojas, reduzindo assim o desemprego. Em outras palavras, o que o Estado precisa fazer é aumentar os gastos públicos. A doutrina keynesiana foi largamente utilizada até a década de 1970, quando a grande crise do petróleo motivou mais uma vez a mudança do padrão econômico de grande parte dos países do mundo. Surge assim o neoliberalismo. O neoliberalismo é uma espécie de releitura do liberalismo clássico. O prefixo neo significa novo, então neoliberalismo é o novo liberalismo. O neoliberalismo ganha muita força no mundo, principalmente nas décadas de 1980 nos países desenvolvidos e nas décadas de 1990 e nos anos 2000 nos países subdesenvolvidos. As bases teóricas dessa doutrina econômica foram estabelecidas em uma reunião que ocorreu nos Estados Unidos em 1989, que ficou conhecida como o Consenso de Washington. As ideias do Consenso de Washington foram propagadas pelo mundo principalmente pelo Fundo Monetário Internacional, mais conhecido como FMI, e pelo Banco Mundial.
Olha, se liga aí, hein? Se na sua prova tiver alguma pergunta sobre neoliberalismo, você vai pensar principalmente em 3 características. A primeira característica é o Estado mínimo. Isso quer dizer que a atuação do Estado deve limitar-se apenas em áreas onde a iniciativa privada não pode atuar. Exemplo, a polícia ou o sistema judiciário. No neoliberalismo, o Estado deve reduzir gastos com serviços sociais, como educação, saúde, mantendo sempre os gastos públicos sob controle. Olha aí já a diferença lá para o keynesianismo. O keynesianismo é para aumentar os gastos. No neoliberalismo é para manter os gastos públicos sob controle. Se liga nessa diferença. No entanto, uma vez que o Estado gastaria menos com serviços sociais, ele poderia promover uma redução da carga tributária, ou seja, menos impostos. Segunda característica, privatizações. Isso significa que o Estado deve vender as empresas públicas. Você sabe o que são empresas públicas? Empresas públicas ou estatais são aquelas que pertencem ao Estado, tipo o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, a Petrobras, entre muitas outras. Aliás, o Brasil é campeão mundial em estatais. Segundo os neoliberais, a administração pública é sempre menos eficiente do que a administração privada. A privatização promove no mercado uma maior concorrência, melhorando a qualidade dos produtos e dos serviços e também promovendo uma redução dos preços. Sem falar da grande redução da corrupção, que ocorre quase que em sua totalidade devido à participação do poder público no mercado, através justamente das empresas estatais. Você deve se lembrar do problema que foi o envolvimento de agentes públicos, principalmente políticos, lá no caso da Petrobras. Bom, continuando. A terceira característica do neoliberalismo é o livre mercado. Isso significa que o Estado não deve intervir na economia. Basicamente, o Estado deve ser o garantidor da livre concorrência e da livre iniciativa. Em outras palavras, o Estado deve facilitar o comércio entre as empresas, mesmo que as empresas em questão estejam em outros países. Ou seja, o Estado deve reduzir e, se possível, eliminar as barreiras que dificultam o comércio. E a principal barreira existente são as elevadas taxas de impostos cobradas pelos governos. Você percebeu? Cada uma das doutrinas econômicas surge para contestar a doutrina vigente. Foi o caso do liberalismo clássico, que contesta o mercantilismo, o keynesianismo, que contestou o liberalismo clássico, e o neoliberalismo, que contesta o keynesianismo. Mas afinal, qual é a melhor doutrina econômica a ser seguida? Bem, essa pergunta não tem uma resposta. Cada economista vai defender a que mais lhe agrada, alegando que a que ele defende, obviamente, é a melhor. Olha só, a única doutrina que eu nunca vi alguém defender foi o mercantilismo, mas também o mundo já mudou muito e aquela doutrina já não cabe mais em nenhum lugar do mundo. Mas para todas as outras a gente vai ter aí defensores e críticos. Então é isso, galera, chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender as doutrinas econômicas. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar aí o seu like, porque ele é muito importante para que eu saiba se de fato esse vídeo foi importante para você. Dá essa força para o canal aí para a gente ganhar relevância. Se você não for inscrito no canal, se inscreve, olha, é só clicar aqui no ícone do meu canal que está aparecendo aqui e não deixe de ativar as notificações. Clica aí no sininho. Galera, um forte abraço para vocês, foi um prazer estar mais uma vez com vocês e até o próximo vídeo.